Olá, boa tarde. Vamos fazer hoje uma revisão aos índices europeus. Vamos começar para isso pelo CAC. Tem vindo a apresentar um comportamento bastante interessante do ponto de vista técnico nas últimas semanas. Teve aqui, como tínhamos referido, um padrão de inversão de movimento, de um pequeno movimento ascendente que se gerou. Foi depois gerar outro movimento em sentido contrário, uma inversão ascendente, como tivemos a oportunidade de ver e vamos já rever no gráfico horário, e aparentemente está agora a reagir de forma algo negativa aqui à zona de resistência e a retrair de forma um pouco mais brusca nesta fase que se diria de decisões numa ótica de médio prazo. Havendo uma não violação em alta efetiva da zona de resistência, poderá haver alguma dificuldade acrescida por parte do CAC para manter a sua trajetória ascendente. Repare-se que neste caso em concreto nós estamos perante um padrão de inversão no gráfico horário, no CAC, e isso acaba por ser uma sinalização de alguma preocupação. Podemos traçá-lo como um padrão com um padrão simples, pode ser eventualmente visto de uma forma diferente se vier a formar-se um novo ombro para o Head and Shoulders. Na minha opinião, temos já dados suficientes para considerar este padrão que já se ativou como um padrão de inversão. Por isso, neste momento, temos o CAC a reagir aqui de forma descendente à ativação do mesmo. Poderemos eventualmente ter o CAC reagir, a fazer nova reação em alta e a ultrapassar o movimento. Ainda assim é expectável uma continuação do movimento descendente no curtíssimo prazo. No que diz respeito ao médio prazo, era importante que de facto houvesse aqui uma estabilização, pelo menos uma consolidação e depois quebra ascendente. Eventualmente aquilo que eu prevejo será uma recuperação do movimento descendente de médio e longo prazo. Eventualmente poderá ser mesmo uma recuperação que venha a colocar em causa os mínimos relativos. É importante estar-se atento a essa possibilidade, porque tudo parece indicar nessa direção. Podemos olhar aqui para o DAX e podemos ver por aqui que o CAC tem sido um leading index, tem sido o índice que tem vindo à frente daquilo que é o acontecimento de médio prazo. Acabou por no DAX não haver uma força ascendente tão clara. Repare-se que nem houve capacidade, inclusive, para ultrapassar este máximo relativo. Aparentemente, para já, pelo menos, não temos ainda a confirmação de uma inversão, mas tudo indica, tudo aponta nesse sentido. Repare-se também, é muito frequente, como tenho vindo a referir, que os vértices dos padrões triangulares, depois de ativados, venham a servir como resistência. Era expectável alguma força de resistência nos 10.300 pontos, 310 sensivelmente. Aparentemente, para já, temos tido um aumento da resistência um pouco antes disso. Verdade seja dita, se houver a quebra em alta dos 10.300 pontos, podemos ter aqui caminho aberto para uma recuperação até aos 11.400 pontos. Para já, como digo, não acredito muito nessa possibilidade, acredito mais na ativação, aqui neste caso ainda necessitamos da ativação deste padrão de inversão. A acontecer esta ativação, temos caminho aberto no DAX para uma nova visita a mínimos. É importantíssimo que se vigie, sobretudo, este ponto em concreto no gráfico horário, 9.938 pontos. Será, na minha opinião, este o ponto de referência para já. Será algo que muito provavelmente ainda se verá, não direi hoje, mas durante o dia de amanhã. Se houver aqui um prolongamento do movimento de lateralização, deixa de haver a colocação deste cenário. Eventualmente aquilo que eu espero é uma definição no curto prazo. Durante o dia de amanhã, ou temos a quebra em baixa deste ponto de referência, ou então, pelo contrário, há aqui uma recuperação, mesmo que exista um falso breakout, e depois uma ultrapassagem do máximo relativo deste padrão. E aí ficaríamos novamente livres deste cenário mais negativista e iríamos entrar no cenário mais otimista, aquele cenário que nos atira para uma projeção eventual acima dos 11.000 pontos. Terminando no IBEX, poderemos ver que durante a semana passada eu tinha antecipado aqui a possibilidade de termos uma recuperação um pouco superior, inclusive com ultrapassagem no máximo relativo anterior, e depois termos uma continuação do movimento descendente. Para já também ainda não existe ativação, como vamos ver, mas para já tudo indica que a cotação se vai ficar por esta forte resistência. No contacto com a resistência houve uma retração imediata, pode ser uma retração para ganhar fôlego, não seria nada de anormal neste caso, mas eventualmente existe a possibilidade de o IBEX já não ter capacidade suficiente para voltar cá acima a fazer um movimento de quebra da resistência.
Verdade seja dita, também podemos ter um cenário deste género em cima da mesa, uma recuperação descendente, uma nova recuperação ascendente e um padrão de inversão aqui a formar-se nessa zona. Esse seria então o cenário mais otimista no IBEX, a haver nesta fase uma consolidação e depois a quebra em alta dos 10.350 pontos, teríamos um cenário bastante otimista para o IBEX. Isso seria algo muito positivo. Vamos aguardar para ver se é uma situação que se vai colocar. Para já, tal como disse em relação ao DAX, o cenário mais realista, de um ponto de vista pragmático, passa pela inversão no gráfico horário e pela recuperação ao movimento descendente de médio prazo. É esse o cenário mais realista que temos nesta fase em cima da mesa. É possível que isso venha a acontecer e por isso mantenham a vigilância também neste caso à neckline. Poderá eventualmente, para quem quer entrar short, ser uma interessante zona de entrada se entretanto se formar aqui um ombro na zona direita deste eventual Head and Shoulders. Temos então nesta fase a neckline nos 10.062 pontos. Agora sim, terminando no PSI 20, faltava no PSI 20, grande movimento descendente que tem vindo a formar-se desde o final da semana passada, muito tendo em conta e às custas da instabilidade política que se vive nesta fase em Portugal e tudo aquilo que poderá vir ainda a acontecer nos próximos tempos. O PSI 20 tem vindo então a perder rapidamente muito do terreno que tinha ganho ultimamente e em breve corremos o risco de anular aqui toda a compliance positiva que estava a ser dada por este movimento ascendente. Verdade que não houve aqui o cenário mais negativista, não se colocou, seria um cenário de breakout descendente, retesta ao breakout e depois quebra até ao nível da projeção. É muito importante que tenha havido uma recuperação ascendente deste breakout. Com falso breakout, repare-se, claro, o sinal de falso breakout, volume muito baixo, e depois uma recuperação ascendente. Podemos ver, inclusive, que muito provavelmente a projeção exatamente já foi cumprida. Isto, recordo, quando nós temos um padrão deste género, um padrão de consolidação com mais de 3 semanas, tanto poderemos ter uma quebra em baixa como uma quebra em alta. Tanto pode servir como padrão de consolidação para a tendência prévia como padrão de inversão. É daquelas situações que só mesmo depois da quebra é que nós conseguimos fazer uma estimativa, conseguimos avaliar o seu ponto de projeção potencial. E mesmo assim, como podem ver, tivemos um falso breakout descendente que poderia ter colocado em causa uma leitura numa primeira fase. Já agora também é importante que se diga, em termos formativos, quando temos um cenário deste género, em termos de negociação, é importante manter um stop acima do máximo relativo de curto prazo, que normalmente está logo acima do padrão. Neste caso poderia ser, por exemplo, esta zona de velas, eventualmente a ser ultrapassada em alta, fica inviabilizado o padrão e o short fica desativado. A mesma coisa em sentido inverso para o longo. Se nós tivermos uma situação deste género, mesmo com um falso breakout, podemos abrir uma posição longa acima da zona de velas e depois deixar o stop abaixo do mínimo relativo e deixar correr a posição, eventualmente até à sua projeção que já foi atingida. Vamos ver então o que é que acontece no PSI 20. Neste caso em concreto, seria muito importante que tivéssemos rapidamente uma estabilização do movimento de preço. Uma continuação do movimento descendente será bastante negativo para o índice e, eventualmente, pelo andar da carruagem, é possível que exista uma continuação do mesmo e, quem sabe, inclusive até um novo reteste a mínimos. No melhor dos cenários, no cenário mais otimista, teríamos então uma estabilização por volta desta zona, a dar continuidade a esta pressão compradora que se gerou aqui no final da sessão de hoje e uma eventual recuperação em alta suficiente para quebrar os 5.590 pontos em alta. Seria o cenário mais otimista para o PSI 20, mas para já ainda não é totalmente realista. Vamos então acompanhando durante a próxima semana, durante esta semana, os índices europeus, vamos vendo o que é que acontece. Obrigado então a todos pela atenção e um resto de bom dia.